Quem arrisca um palpite? Porque Deus manda dizer grato antes de eu. Porque Ele não quer que você seja o começo. Ele quer que Ele seja o começo. Gratidão, Deus habita nos louvores do seu povo. Então começamos o dia, e vejam só isso. Nós começamos o nosso dia dizendo: Senhor, eu sou grato. Muita gente nem sabe, mas também existe um jeito certo de ir dormir. E entrando um pouco nisso, a sabedoria judaica, e isso pode soar estranho para alguns. Vocês já se perguntaram o porquê de Deus fazer a gente precisar dormir? Você não vive sem dormir. Pode tentar, mas não vai conseguir. E por que Deus nos fez desse jeito? A sabedoria judaica antiga diz que quando você dorme, o seu espírito, a sua alma, sobe de volta ao trono de Deus. E Deus olha para você e diz: você fez ontem tudo o que te mandei fazer? Boa noite, pessoal. Obrigado. Deixa uma gorjeta para garçonete. Agora, eu já ensinei isso. O inimigo vai sabotar. Por que Satanás promove o aborto? Ele quer impedir as missões. Logo antes de você nascer, a nossa alma fica diante do trono de Deus e Ele nos dá uma missão aqui na terra. E o diabo tenta impedir isso, ele nos leva para as drogas, nos puxa para isso e para aquilo. Mas a nossa alma, todas as noites, Deus renova a nossa alma. E a sabedoria judaica diz, e façam o que quiserem com essa informação, mas a sabedoria judaica diz que a nossa alma, o espírito, sobem de volta até Deus. Deus nos pergunta, e a gente vai falar sobre isso, sobre como a gente dorme. Existe uma forma incrível de ir dormir. E Deus diz: você fez ontem tudo o que eu te disse para fazer. E então Ele diz: aqui está o que eu tenho para você amanhã. E então Ele envia a nossa alma de volta e a gente começa a acordar. Agora, há algo incrível nisso tudo. Uma das razões pelas quais dizemos Deus somos gratos é porque se nós acordamos pela manhã, um dos motivos é que Deus tem uma missão para nós e Ele confia em nós para cumprir essa missão. Escuta o que eu estou dizendo. O Deus Todo-Poderoso confia em nós para cumprir essa missão. Deus tem em algum lugar amanhã onde podemos praticar uma bondade, dizer algo gentil, sorrir para alguém, fazer algo pequeno ou fazer algo grande e fazer o Tikkun Olam, em outras palavras, reparar o mundo, para que mais uma bondade possa trazer o Messias, certo? Então como a gente faz isso? Agora, olha só, você pode fazer muito ou fazer pouco, como quiser, ninguém te obriga a fazer nada disso. Porém, Deus sabe o que faz. Então tem uma sabedoria judaica antiga que diz isso, e quando eu ouvi pensei, tá bom, eu aceito isso, eu consigo entender, mas eu fui pesquisar isso cientificamente. E a ciência diz que quando você começa a acordar, é o que chamam de ondas cerebrais alfa. Agora, obviamente na Torá não é esse o nome, mas quando você começa a acordar, existem 4 ou 5 minutos quando você está despertando e o seu cérebro é limpo. E é aí que chegamos no auge criativo, no auge de resolver problemas, receber as respostas para perguntas. A ciência ensinou, chamam de ondas cerebrais alfa. E isso só dura cerca de 4 ou 5 minutos. E a ciência diz, e a sabedoria judaica diz, que o que você faz
nesses 4 ou 5 minutos, vai determinar se o seu dia será um bom dia, um dia ruim, um dia feliz, um dia agradável, um dia vitorioso, um dia cheio de energia. Então, quando você começa a acordar, se o seu primeiro ato é: ai meu Deus, olha só isso aqui, já começou errado. Então Deus, olha, se Deus diz, eu acredito. Se Deus diz que Davi lançou uma pedra e Golias caiu, eu fico do lado de Davi, amém? Mas então, eu quis estudar a fundo e eu fui pesquisar, e é verdade. Os primeiros 4 ou 5 minutos, quando você está saindo do sono, começando a acordar, o que você faz nesses primeiros 4 ou 5 minutos determina a positividade e a criatividade de todo o resto do seu dia. A sabedoria judaica antiga diz que antes que seus pés físicos toquem o chão, o que você diz é o seguinte: a primeira palavra dita. Com certeza não é algo como: opa, preciso ligar para o seu Zé, ah meu Deus, olha essa notícia. Digam antes de tudo: Modeh-ani. Grato sou eu, mas eu sou grato porque você acordou. Deus tem um plano. Ele tem coisas preparadas para nós. E então nós entramos em tudo que Deus tem, louvando e agradecendo. Se nós entrarmos com ansiedade: ah meu Deus, olha o que está acontecendo. Eu sempre acordava e a primeira coisa que eu fazia era ligar o noticiário. Eu não faço mais isso. Meu primeiro ato ao acordar, antes mesmo que meus pés toquem o chão, sempre que começo a acordar, fiz isso hoje, eu digo: Pai, eu sou grato. Sou grato porque o Senhor está me permitindo fazer parte da sua obra. Sou grato porque sei que a Tis vai voltar para casa em breve. Sou grato porque hoje o Senhor vai tocar as pessoas na igreja. Sou grato por isso. E você começa a louvar a Deus pelo que Ele já fez. A sua alma se elevou. Em hebraico, o termo que eles usam, eles chamam de picadon. E isso significa cuidar bem daquilo que foi emprestado a você. A minha vida não é minha, foi comprada por um preço. E então, quando eu acordo de manhã, eu digo: Deus, obrigado, porque o Senhor está me permitindo ser usado por Ti. Atenção que eu vou acelerar, só tenho 7 minutos. Então, nos primeiros 4 ou 5 minutos, quando você está começando a acordar, o despertador toca e você começa a despertar. Não pule da sua cama, pare. Ainda deitado, diga: Pai, eu te dou louvor. Façam um lembrete e coloquem ao lado da cama. Escrevam: eu te ofereço graças, ó Rei vivo e eterno, porque restauraste a minha alma dentro de mim. Grande é a tua fidelidade. Escutem, nos primeiros 4 ou 5 minutos é quando entramos no palco para todo o resto do dia. Os primeiros minutinhos são a nossa grande entrada. Essa é a nossa grande entrada, é o ponto principal, essa é a parte mais importante. A energia, você não quer começar dizendo: ah, cara, não acredito, ah, cara, olha isso. Você não quer começar desse jeito. É como se alguém entrasse no palco para ter sua chance de cantar num grande show, mas não tem microfone. Você quer começar bem e fazer a sua grande entrada naquilo que Deus tem para você? Eu te dou louvor. Senhor, eu te dou louvor. Agora, olha isso. Tem que aproveitar, porque isso só dura 4 ou 5 minutos. Aproveite esses 4 ou 5 minutos, não saia da cama ainda. Comece sua jornada espiritual antes da física. E é isso que eu faço todas as manhãs. Eu fecho os olhos e eu digo: obrigado, Pai. Eu te dou louvor. E então, eu sei que isso é difícil para alguns cristãos aceitarem. A Bíblia diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Certo? Sem ficar muito técnico, meditar significa ver e dizer. Ver, imaginar e dizer. Visualizar. Visualizar isso na sua mente. Vamos supor que você tem um filho que está longe de Deus. Você não foca nisso. O que você faz é visualizar ele
uma igreja. Visualiza ele levantando as mãos. Obrigado, Senhor. Sabe, no Shabat declaramos por nossos netos: Pai, te agradecemos por já os ter feito como Efraim, Manassés. Eles podem estar fazendo isso, podem estar fazendo aquilo. Obrigado por fazer nossas filhas como Rebeca, Sara, Raquel e Lia. E chama as coisas que não são como se... Ouçam aqui. Muitos aqui têm o hábito de ser negativo. Ou se tem. Tem mesmo. Quando encontrarmos Deus, vamos dizer: Deus, por que não fez isso? E ele dirá: olha isso aqui que você falou. Eu entendendo, eu não quero ser duro, mas eu convivo com vocês. Vamos mudar essas palavras. Mudando a forma de começar o dia. Comecem o dia com alegria, felicidade e louvor. Eu fico ali, sentado, deitado na cama ou encostado na cabeceira da cama e sabe de uma coisa? Eu não gosto que a Tis não esteja aqui. Ou que ela tenha que ficar longe por 1 ano. Mas eu visualizo ela. Mentalizo, sabe? Quando eu vou para o escritório, eu ando pelo corredor, o escritório dela fica à direita. E toda manhã os cachorros ficam ali conferindo para ver se ela voltou e eu mentalizo ela bem ali. Eu vejo ela cozinhando no fogão. Que saudade. Alguém já disse para vocês: eu vejo o que você está dizendo? Eu vejo o que você diz. Eu não deixo que falem coisas negativas para mim. Não na minha casa. Certo? É assim que começa. Deus, eu te louvo. Obrigado, Senhor. Te dou louvor. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui precisa que Deus toque em algo da sua vida? Alguém me dá um exemplo? Você tem um exemplo? Seus pais precisam ser salvos. Então, a gente não diz: ah, Deus, por favor, salva a minha família, Senhor. O que fazemos é apresentar nossos pedidos a Deus com louvor e gratidão. Então, começa pensando em sua família. Você precisa que eles sejam salvos, então mentalize eles lendo a Bíblia. Obrigado, Senhor. Oh, Rabá, obrigado, Senhor, por salvar a minha família. Me dá um outro exemplo. Mais um para eu mostrar. O quê? A parte financeira. Precisa do quê? Uma bênção financeira. Uma bênção financeira. Então, você se levanta e Deus habita. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu não peço para ele ser Jeová Jireh, meu provedor. Eu o louvo por ele ser Jeová. Deu para entender? Entenderam? Eu tinha um dos meus melhores amigos em Portland. Era o nosso diretor financeiro. É isso, né, John? Cuidava de todas as finanças. E ele tinha uma placa na porta dele: não dá para pagar. A Tis foi lá, arrancou aquela besteira e colocou no lugar: Deus pode. Certo? É isso. É sair do negativo para o positivo. Me dá outro exemplo. Mais um. É um estilo de vida, gente. É assim que se vive. Mais um. Do que você precisa? Saúde. Saúde. Então se visualize dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és o Deus que nos cura. Obrigado, Senhor. Sou grato por tudo que o Senhor me dá. Agora, não estranhem isso. Quando eu oro pela Tis e eu sei que todas as terças ela faz o tratamento, eu fico ali dizendo: obrigado, Senhor. E eu visualizo o remédio que eles estão injetando nela. Eu visualizo aquilo passando como Pac-Man. Eu mentalizo. Eu vejo os tumores sendo devorados. Eu vejo sangue. Eu vejo. Obrigado, Senhor. Medite. A maioria medita no problema e não medita na promessa. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Não aos olhos deles, mas aos nossos próprios olhos. Estão olhando para o tamanho do problema e não para Deus. Deus habita o mundo. Manda mais um. Quem tem mais um? Sim, senhora. Eu quero andar
andar no propósito que Deus tem para você. É por isso que você acordou hoje. Deus vai nos conduzir, nos guiar e nos mostrar coisas que ainda virão. Todas as manhãs nós, e como no Shabat, todas as manhãs nós oramos. Deus, obrigado pelo que o Senhor nos permitiu fazer no teu reino e te louvamos pelo que o Senhor nos conduzirá a fazer. Nunca imaginei que me ligariam da Arábia Saudita. Ele fará infinitamente. Vamos lá, isso é um estilo de vida. Quero mais um exemplo. Sim, Senhor. Orar pelos animais da fazenda e de estimação. Orar por quê? Os animais da fazenda e de estimação. Orar pelos nossos animais. Sabe, eu tenho um cavalo, meu cavalo favorito. E sabe, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E no outro dia foi, olha, deixa eu contar isso, é engraçado. Veja só, você começa o dia com alegria, certo? O alarme toca, não fique, ai, cara, eu tenho que ir trabalhar. Quando o alarme toca, diga, obrigado, Deus, eu posso ir trabalhar. Vamos lá. Isso não é brincadeira. Olha só, imaginem, são 5 horas da manhã e o bebê começa a chorar. Como começar com alegria assim? Em vez de dizer, é a sua vez. Você ouve aquele choro e diz, obrigado, Senhor. Esse é o meu bebê. E ele chora porque o Senhor deu a ele fôlego. É um estilo de vida. Outro dia eu acordei e eu faço isso todas as manhãs. Eu acordo, eu começo com o Moderni, faço a minha meditação na cama, eu mentalizo e declaro as coisas que Deus já disse sobre o dia. Aí eu me levanto e me lavo. E hoje não dá tempo de falar das abluções. Aí depois eu estudo a porção semanal da Torá. Então eu me levanto da minha cama, passo pelo corredor, aí vou lá me lavar e ler a Torá. Mas eu sempre abro as persianas e eu levanto as persianas da frente da casa. Aí eu levanto um pouquinho e vejo um equino do outro lado da janela. E eu fico... Bom dia, amigo cavalo. Meus cavalos escaparam. E em vez de dizer, aquele cara deixou o portão aberto, eu disse, eu tenho cavalos. Mas olha só, sendo honesto, o primeiro pensamento que me veio foi, aquele cara que consertou o gerador deixou o portão aberto. Mas aí eu mudei de rota e pensei, eu tenho cavalos. Eu amo cavalos. Então você escolhe. A Bíblia diz para derrubar as imaginações e tudo o que se exalta contra. A maioria não derruba essa imaginação, eles pegam para criar. Amamentam. Quem quer segurar a minha imaginação maligna? Posso compartilhar essa imaginação com você? Declarem, vamos lá, digam assim, vou mudar meu estilo de vida. É isso aí. Então vamos? Bom, todo mundo em pé, preciso correr, já está tarde. Olha só, no próximo domingo vamos ter o filme da Unidade Judaica do Martin Luther King. E então, depois temos o Spill of the Honey, não percam, com o Dr. Ben. E depois teremos Sam Grundberg e Ron Dermer conosco. Então eu vou ensinar como ir dormir à noite. A maior parte das pessoas vai dormir errado e depois se perguntam por que acordam com ansiedade. Vou ensinar a dormir, porque Deus diz aos seus amados, Ele dá o sono. Quem gosta de uma boa noite de sono? Sem remédio para dormir. Amém? Medita na minha palavra, dia e noite. Medita. O que Deus quer dizer com aquietai-vos e sabei que eu sou Deus?
Ok, digamos que você tem uma necessidade financeira. Em vez de acordar dizendo, ai Deus, o que eu vou fazer? Você acorda e medita. A maioria das pessoas pensa que meditação é uma coisa oriental, mas o diabo nunca falsifica uma nota de R$3. Ele só falsifica o que é verdadeiro. E quando você medita na palavra de Deus, você não está meditando no problema, está meditando. O significado é murmurar e visualizar. Então, se o problema é dinheiro, veja, a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Faça assim. Senhor, obrigado por cuidar da necessidade do meu negócio. Obrigado por cuidar disso, eu te dou louvor. Tu és Jeová Jireh, meu provedor. E aí você fica. E cada fôlego seu está dizendo, eu te louvo, Deus. Estilo de vida, todo fôlego, fique assim. Te dou louvor. Obrigado por trazer a Tis para casa. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. E só desacelera e ouça a si mesmo respirar. Ouça a si mesmo louvar o nome de Deus. E veja eles louvando a Deus. Veja essa cura. Veja esse milagre financeiro. Veja sua família servindo a Deus. Seja o que for, veja. Deixa eu contar uma coisa meio boba. Vou compartilhar com vocês. A Tis já vem viajando, indo e voltando há mais de 1 ano. E ela melhora a cada dia. Amém. E vieram buscar ela na semana passada para ela ir para o aeroporto. Ela entrou no carro e o carro saiu e eu ali acenando. Eu senti um pouco de pena de mim mesmo. E eu disse não, quer saber? Eu não vou pensar assim, sabe? Sentindo pena de mim mesmo. E eu pensei, olha só, é uma viagem mais perto dela nunca mais ter que fazer isso. E eu fiquei ali. Enquanto o carro sumia virando a esquina, eu pensei, é uma viagem mais perto dela voltar para casa. E eu fiquei ali e disse, obrigado por trazer a Tis para casa. Só eu. E eu mentalizei aquele carro voltando. E ela descendo com as malas. No nosso lar. Visualize e declare. Na manhã seguinte eu acordei e eu estava me arrumando. E olha só, nós precisamos derrubar as imaginações. Você precisa reagir. Você não pode abraçar e abrigar isso. Não pode. Eu fui lavar o meu rosto. Temos 2 pias bem próximas. E eu olhei a pia dela e eu vi tudo vazio, sem as maquiagens dela. E aquilo tentou se instalar. Sempre tenta, sempre tenta. E eu disse, não. Então eu fiquei ali e mentalizei ela se maquiando ali. Eu visualizei ela se maquiando. E aí pode parecer meio bobo, mas eu fui andando até onde ela fica e eu abracei. E abraçando ela, eu disse obrigado, Senhor. Porque há 1 ano disseram, vá para casa e morra. Eu não vou voltar para isso. Eu vou entrar na presença, porque o meu Deus habita nos louvores do seu povo. Amém? Só mais uma coisa. Me passa a sacola, por favor, Derek. A correria é tanta
que eu ainda não tive a chance de agradecer a todos pelos presentes de aniversário e de Natal. E eu amei os cartões de vocês. Maravilhosos. Mas eu quero mostrar um presente que o Wanderson me deu. Eu até ia usar isso hoje, mas minhas filhas vetaram. Elas que proibiram. Então, tá de cabeça para baixo. É um macacão que ele mandou fazer para mim. Agora me diz uma coisa sinceramente. Se eu vestisse isso hoje, vocês iam perder o respeito por mim? Deus é bom, amém? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Mude o seu estilo de vida. Nosso melhor ainda está por vir. Te damos louvor e te damos glória. Obrigado, Senhor. No nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Amem alguém enquanto vão. Deus abençoe. Eu devia ter vestido. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.